Olá, espero que você tenha sido muito abençoado com a série de mensagens Começos e Recomeços. Hoje você vai ouvir uma história que certamente inspirará a sua vida. É a história de Abraão. Abraão, um homem já idoso, Sara que não podia ter filhos, deste homem idoso e dessa mulher que já não podia mais ter filhos, gerar filhos, que Deus recomeça e Deus o chama a sair do meio da sua parentela, da sua terra, para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Nós estamos terminando 2023 e logo 2024 estará aí. E saiba que Deus está conduzindo cada passo da sua vida. Então nós vamos nos preparar o nosso coração para que o Deus que nos convida a sair, a gente possa continuar com Ele entrando o ano de 2024. Então, que Deus fale ao seu coração, que Deus ministre fé, esperança, para que 2024 seja um ano diferente para a sua vida. Recomeçando com o Senhor, você terá lições esplêndidas sobre a vida de Abraão. Fique com a mensagem agora. Deus te abençoe. Eu gostaria de estimulá-lo a orar por alguém, sabe? A falar do Evangelho que salva, que restaura, que cura, que traz esperança para alguém. E use essa ferramenta. Isso aqui é uma ferramenta que nós temos nas nossas mãos. Uma oração gravada pode fazer toda a diferença para a vida de alguém. E é algo que é tão simples para nós, né? Pelo menos crente ora. Você acredita que crente ora? Tem 2 crentes que oram aí. Então pode fazer um texto, um versículo, uma ligação de 2, 3 minutos, não é? 5 minutos, um café na padaria. Na verdade, você pode abençoar muito a vida de pessoas. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, e eu já li o livro de Gênesis algumas vezes no decorrer da minha caminhada, e a gente percebe Deus montando o jardim, criando todo o cenário. No capítulo 3, especificamente, esse relacionamento perfeito é quebrado, e no capítulo 4, Eva tem o filho novamente, Caim e Abel, e ela diz que foi o Senhor quem concedeu o filho, ou seja, Deus está no circuito. Abel, que era o fiel e o justo, aquele que trazia o melhor do seu rebanho como oferta ao Senhor, é assassinado pelo irmão Caim. Caim se torna um peregrino na terra. E aí nós temos algumas genealogias no capítulo 5 de Gênesis. No capítulo 6, começa dizendo que a terra havia se corrompido completamente, totalmente, de tal forma que a corrupção humana chega até Deus, e Deus exerce o seu julgamento sobre a terra. E aí no capítulo 9, se você ler o capítulo 9, do verso 1 até em diante, pelo menos até o verso 7, você vai encontrar as mesmas palavras que Deus disse a Adão no início: coma de tudo o que tiver no jardim, não é? Usufrua de tudo, com uma restrição: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado o mandamento para que eles crescessem e se multiplicassem. Quando você lê Gênesis 9, e ali é o recomeço da criação, você vai perceber que os mesmos mandamentos também é dado a Noé, com algumas restrições. E se analisarmos Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 6 e a 9, você vai perceber que a terra de Gênesis 1, que não tinha, era sem forma e vazia, com o dilúvio ela também se torna sem forma, porque as águas cobriram toda a terra. E aí no capítulo 9, Deus recomeça recriando, e dá os mesmos mandamentos para Noé: cresçam e se multipliquem. E aí e mais uma vez, no capítulo 10, aparecem mais algumas genealogias, que são os descendentes de Noé,
E no capítulo 11 acontece um outro fato interessante, que a humanidade, mais uma vez, contrariando os planos, ou tentando contrariar os planos e os projetos de Deus, se rebela contra Deus no sentido, se Deus havia dado uma ordem para que eles crescessem e se multiplicassem, eles disseram assim: nós vamos construir aqui uma torre que chegue até o céu, para que a gente possa morar aqui, não é? Está restrito aquele lugar, e o mandamento de Deus era que eles crescessem, que eles se multiplicassem. E aí o que nós percebemos é que, se eles tentam ir até Deus e não conseguem, o plano é frustrado, Deus desce até eles. É interessante. No capítulo 11, no verso 1, diz que toda a humanidade falava uma única língua. Estavam restritos a um só lugar, falavam uma única língua. Quando Deus desce, causa uma confusão de línguas e eles têm que o quê? Que se dispersarem. Percebe essa ação de Deus? Se você ler, por exemplo, no verso 5 do capítulo 11, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Eles queriam construir uma torre para chegar até Deus. Pelo quanto Deus vem até eles. Aqui nós temos mais uma vez, como na criação do homem, principalmente em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27, depois Gênesis 2, verso 7, verso 8, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós temos aqui a Trindade, o Deus triuno presente em Gênesis 11, 7, dizendo assim: venham, desçamos e confundamos. Então, se eles queriam restringir-se àquele lugar, a confusão de línguas fez com que eles se dispersassem. Não cabe aqui, mas eu explorar o tema neste momento, talvez em uma outra hora, mas se você ler Atos capítulo 1, verso 8, Atos 2, a partir do verso 1, quando o Espírito de Deus vem, existiam ali pelo menos 17 nações do mundo inteiro, e cada um ouvia umas maravilhas de Deus sendo anunciadas em suas próprias línguas, e a partir dali, muitos são dispersos por toda a terra, ou seja, voltam para os seus devidos e respectivos países e nações. Então Deus os dispersou. E aí quando você chega, e um outro fato interessante aqui, que é digno de nota, é que eles queriam fazer o nome deles famoso, e Deus frustra. Lembra que quando Adão e Eva foram tentados no jardim do Éden, a palavra era que Satanás disse: porque Deus sabe que quando os olhos de vocês se abrirem, vocês serão semelhantes a Ele. Então nós percebemos na narrativa bíblica que há esse desejo sempre do homem querer se equiparar a Deus, o homem às vezes querer exercer controle, seja sobre aquilo que Deus criou, né, toda a sua criação, e não consegue, então há uma frustração. E de Gênesis 1 a Gênesis 11, nós percebemos que Deus está sempre lidando com uma pessoa. Foi com Adão, não é? Foi com Eva, foi com Abel, foi com Enoque, foi com Enos. Enoque foi levado até Deus, foi com Noé. E aqui Deus muda o cenário. Em Gênesis 12, Deus recomeça criando um povo, Deus recomeça criando uma nação. Uma nação que abençoará as nações e os povos de toda a terra. Toda a terra. E a vida de Abraão, nós vamos explorar bastante. E o que eu achei muito legal é que tem alguns detalhes que são muito
significativos para nós no início de 2022. E eu queria, se você puder anotar, você anotasse, mas se você até ouvisse, você recomendasse para um amigo, para uma amiga, para uma família. Tem alguns detalhes que são interessantíssimos, porque a família de Abrão nasce em Ur dos Caldeus. No ano 1923, 1924, um arqueólogo britânico chamado Leonardo Woolley, ele fez algumas descobertas interessantes. Embora não existam alguns registros muito claros sobre o nome de Abraão, mas há registros claros sobre os pais de Abraão. E era uma cidade extremamente influente. Era um centro comercial, a cidade de Ur dos Caldeus. O arqueólogo descobriu que Abraão os parentes de Abraão, os pais de Abraão, eram pessoas abastardas, de uma classe social elevada, e que as descobertas arqueológicas também mostram que pelo menos 20% das casas que foram descobertas encontraram registros escritos, ou seja, pelo menos 20% da população já era alfabetizada. E foi nesse contexto que Abrão nasceu. Então, e você percebe que em Gênesis 12, quando Deus o chama, ele leva todos os seus animais e os seus escravos e a sua esposa Sarai, até aquele momento. O pastor Joanã mencionou uma palavra aqui, jornada, e eu gosto muito, porque a vida de Abraão é realmente uma jornada. E o Peter Scazzero, no seu livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele descreve jornada da seguinte maneira: a imagem da vida cristã como uma jornada representa, como poucas, a nossa experiência de seguir Cristo. Depois ele diz: jornadas implicam movimento, ação, paradas, partidas, atrasos e viagens para o desconhecido. Não é legal? Porque nós tendemos a pensar, e somos tentados a pensar, que a vida cristã, ou porque nos tornamos cristãos, ou porque servimos o Deus Todo-Poderoso, a nossa vida pode se tornar muito estática. Podemos viver tudo de forma muito passiva, e a vida de Abraão retrata muito bem isso: movimentos, ações, paradas, partidas, atrasos e viagens para o desconhecido. E é literalmente um convite rumo ao desconhecido do ponto de vista pessoal, do ponto de vista humano, porque Deus vai dizer para ele assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então, eu queria que nós pensássemos que Abraão move-se do seu ambiente cultural, seguro, confortável, de sua zona de conforto, lugar onde a sua vida social estava muito bem conectada, a sua vida profissional muito bem alinhada, a sua vida familiar muito boa, embora num contexto politeísta. Josué capítulo 24, no verso 2, diz que a família de Abraão era uma família que adorava outros deuses, ou vários deuses. E eu queria dizer para você que ao chamar Abraão, Deus, o Deus que chama, é Ele quem dá sustentabilidade a este chamado, a esta vocação. Mas Deus o chama para uma jornada de fé. O chamado causa rupturas. Abraão rompe com todo o seu contexto familiar, cultural, profissional. O chamado faz com que Abraão saia da cadeira, do trono,
ou do lugar de controle, e entregue o controle ao Deus que chama. E nós somos tentados em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, porque somos inteligentes, ou porque sabemos fazer planos, e planos assim, maravilhosos. Nós tendemos a pensar que controlamos os eventos da nossa vida. E não somente pensar que controlamos o evento das nossas vidas, nós pensamos que controlamos os filhos. A esposa tenta controlar o esposo controlar a esposa, né? As pessoas tentam controlar tentam controlar a economia, ou prever como será o futuro, e de repente as pessoas, por eventos inesperados e não planejados, perdem absolutamente o controle de todas as coisas. Eu quero convidar você, no início de 2022, no mês de janeiro, a dar o lugar do controle da sua vida, dos seus negócios, da sua família, do seu esposo, do seu marido, dos seus filhos, do seu futuro, ao Deus que chama você para uma jornada de fé. Amém? Este é o grande desafio, esse é o nosso grande desafio. Quando Deus escolhe você, Ele escolhe o caminho para você chegar lá. O chamado exige obediência, deixar para seguir, deixar uma das cidades mais influentes, foi isso que Abraão fez, e seguir no meio do nada. Do ponto de vista humano, era assim que ele estava vivendo. A vida de Abraão era muito segura, para trocar pelo invisível, pelo tangível, pelo palpável. Ou melhor, para trocar pelo não tangível, pelo não palpável, pelo não planejado, pelo não visto. Mas Deus o chama, Deus o escolhe. A fé para 2022, como foi na vida de Abraão, é um ingrediente para a nossa jornada. É mais que uma aventura. Hebreus retrata isto. Quando fala a respeito de Abraão, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Não chegou, mas nós esperamos, porque temos convicção no Deus que promete, no Deus que chama, no Deus que está ao longo da jornada, no Deus que está pavimentando o caminho, no Deus que provê, no Deus que cuida, no Deus que realiza milagres. A prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Essa é a jornada de fé. Abraão creu, o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Nós não andamos no vácuo. Nós conhecemos e fomos chamados pelo Deus de todo conhecimento, de toda sabedoria, aquele que anuncia o desfecho da história desde o começo, aquele que pavimenta o caminho, que direciona cada passo ao longo da jornada. Ele creu, rompeu com a sua cultura, decidiu sair da zona de conforto. Verso 9, pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Isso aqui é maravilhoso. Pisando na terra sem ter a consciência plena de que a terra lhe seria dada. Nós vamos ver alguns pontos aqui na vida de Abraão, que são espetaculares e que nós devemos aplicar na nossa vida pessoal. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel
aquele que havia feito a promessa. 75 anos quando Deus o chama, 99 anos quando em Gênesis capítulo 15, capítulo 17, Deus diz que ele terá um filho, 99 anos. Sara diz assim, ela dá risadas quando ouve a promessa em Gênesis capítulo 18. E é assim mesmo, nós olhamos para a nossa condição, nós olhamos do ponto de vista horizontal, vertical, nós queremos planejar de acordo com as estatísticas, com a previsão da economia, nós equacionamos as coisas, nós olhamos para a nossa condição física, às vezes a nossa condição intelectual. Deixe-me dizer para você, Sara olhou assim, ela pensou dessa forma, ela sorriu, não, já perdeu o costume das mulheres para conceder filhos. E me deixe dizer uma coisa para você, ao ler Gênesis capítulo 11, nos últimos versos, quando fala da família de Terá, quando eles saem de Ur dos Caldeus e partem para Harã, o texto diz que Sara era uma mulher estéril. Mas é isso que ela diz, considerou fiel aquele que prometeu. Ele não pode negar-se a si mesmo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tem um teólogo alemão chamado Tillich, ou Paul Tillich, ele diz que fé é estar possuído por aquele que nos toca incondicionalmente. Que a fé nele permeia as nossas descrenças. Os nossos planos que do ponto de vista natural e humano serão impossíveis de serem realizados. Apresente diante de Deus. E às vezes o que temos é um útero vazio, vencido, porque não pode mais gerar filhos. São 2 pães, são 5 pães e 2 peixinhos. Aquela viúva que disse, quando o profeta Elias pediu para que ela fizesse um bolo, para que ele comesse, ela diz assim, eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. Eu vou fazer para os meus filhos comer, e a previsão é previsão de morte. Elias lhe dá uma palavra. Talvez o que você tenha seja um útero nesta condição, 5 pães e 2 peixes, uma botija e vasilhas vazias. São nestas condições que o incondicional, que o Todo-Poderoso vai multiplicar pães e peixes. Deus pode. O incondicional não se limita às nossas condições humanas e naturais. Este poder vem de um outro mundo, vem de um outro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Começos e recomeços. Recomeçamos com o ingrediente da fé, crendo que Ele realiza o impossível. Glória a Deus. Sara não podia ter filhos. Abraão com 75 anos. Abraão tinha riquezas, camelos, gado, escravos, escravas, mas não tinha herdeiro. Essa é uma jornada. Se você ler Gênesis, do capítulo 12, pelo menos até o capítulo 25, você vai perceber que a bênção de Deus está sobre a vida deste homem. Todos os lugares para onde ele vai, ele prospera, ele enriquece. Há sinais visíveis da presença de Deus, tem absolutamente tudo. Mas a reclamação dele diante de Deus é: eu não tenho herdeiros. Tenho bens, tenho nome, sou de uma família de classe média alta,
Virei peregrino, eu sei que tua bênção está comigo, porque é visível. Mas a minha herança será para o meu servo Eliezer. E do ponto de vista cultural da época, e do ponto de vista da cultura judaica, se você olhar as genealogias, os teólogos nomeiam a teologia de patrilinear, é de pai para pai. Abraão não iria deixar descendentes biológicos, o nome dele não iria ser perpetuado. Mas o cara tem tudo, mas não tem herdeiros. Útero vazio. Sara, sem poder gerar filhos. Gênesis 15, quando Deus reafirma a promessa, olha que coisa linda. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Útero vazio e vencidos, essa é a condição humana. O milagre para o futuro são os descendentes de um útero vazio, sendo contados como estrelas no céu. Venha e veja o que eu posso fazer. Venha e veja o que eu posso realizar. Glória a Deus. E prosseguiu: assim será a sua descendência. De um útero vazio. Se você ler Gênesis, capítulo 15, verso 6, depois capítulo 17, diz que dele sairá nações, povos, reis. O que você tem para apresentá-lo nesta manhã? Qual a sua condição como ser humano diante desse Deus que chama, que te convida para uma jornada de milagres em 2022? Não olhe para a sua condição, não ande por vista, ande por fé. Nós não somos como aqueles que retrocedem. O Deus que nos chama é o Deus que pavimenta o caminho para a nossa jornada. É Ele que vai à nossa frente, e isto é suficiente. Útero vazio, avançado em idade, botija e panelas vazias, 5 pães e 2 peixes. Andar sobre águas turbulentas, tumultuosas, não é fácil. O pastor Tarcísio mencionou que, enquanto os pés de Pedro afundavam, mas Jesus vem e nos resgata pelas nossas mãos. Pode ser que a sua situação seja situação de descrença, porque uma notícia após a outra, lembra da vida de Jó, são más notícias, perdas constantes. Que o Senhor te tome pelas mãos nesta manhã e que você não naufrague, que Ele te resgate, porque a sua jornada e a sua caminhada com Ele será longa. Saia da tua terra, saia da sua terra, saia da sua zona de conforto. Você só terá as promessas dEle quando você se locomover da sua. Nós temos medo de soltar, nós temos medo de deixar as nossas bases, nós temos medo de nos expor aos desconfortos que essa nova vida nos trará, que essa nova jornada nos propõe. Se você quer alcançar a terra que Ele promete, deixe a sua.
Se você quer viver em fé, então entregue todos os seus planos, sonhos e projetos a Ele, aquele que chama. Nós geralmente não falamos sobre isso, mas deixar a terra onde se nasceu, deixar os pais, a terra dos pais. Haviam comprometimentos sociais terríveis. Porque na cultura do Oriente, os filhos têm que cuidar dos pais. O filho tem a responsabilidade de perpetuar o nome do pai naquele lugar, naquela cultura. Só teremos a terra que Ele nos promete, se nos dispusermos a trilhar os caminhos que Ele está nos convidando a trilhar. Ainda sem saber de tudo, sem ter o mapa de como chegar lá, sem compreender quais são os acontecimentos ao longo da jornada. É interessante porque na vida de Abraão, antes de ele possuir a terra o possui. Abraão não viu a terra ser conquistada. Na verdade, somente por volta do ano 1000 a.C., não é, que Davi é que submete toda a região como guerreiro, é que a terra é conquistada. Mesmo Josué tendo sido um conquistador, ainda havia ficado muita terra para ser conquistada, e só Davi conquista. E Salomão é quem estabelece paz com vários reinos da terra. Mas Abraão conseguiu um pedaço de terra que é o sepulcro de Macpela, onde Sara e ele são sepultados. Antes de possuir toda a terra o possui. Mas o marco de Deus já estava lá. Às vezes nós queremos as coisas de forma imediata. Do ponto de vista de Deus, elas podem ir escalonando. Começa-se movendo-se de uma cidade confortável, peregrinando de um lado para o outro, conquistando um pedaço de terra, mas em determinado momento, toda a terra será conquistada. Leva tempo. Então processe o chamado de Deus na sua vida. Nós queremos o fim das coisas, e principalmente hoje, tudo de forma muito eletrônica, muito rápida, imediatista. É só ligar no iFood, não é? A comida está na porta. Mas a beleza de você processar, preparar um alimento é totalmente diferente de simplesmente pedir. Então Deus o chama, promete uma terra. Ele não a possui totalmente, compra um pedaço, ele morre, é sepultado nessa terra, mas Davi vai conquistar a terra. Pode ser que você semeie coisas, ou pode ser que Deus tenha feito promessas para você, que você verá o cumprimento delas de forma parcial. Talvez a totalidade da bênção de Deus seja para a sua descendência. Mas não deixe de semear, não deixe de continuar em movimento, rumo às promessas daquele que te chamou e que te convidou a sair. Essa jornada de Abraão, um útero vazio, olha as estrelas, de você sairá povos, reinos e nações. É mais que uma aventura. Em Abraão, Deus reverte 5 maldições. Gênesis capítulo 3,
se você olhar no verso 14, verso 17, depois Gênesis, capítulo 4, verso 11, capítulo 5, verso 29, capítulo 9, verso 25, de Gênesis 3 a Gênesis 11, há 5 maldições. Em Abraão, Deus reverte as 5 maldições em 5 bênçãos. Deus pode reverter qualquer quadro, qualquer palavra mencionada, qualquer julgamento um dia, sabe? Qualquer maldição um dia proferida sobre a sua vida. Deus pode convertê-las em bênção. E jamais alguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Você pode ler depois, esse quadro, esse retrato de um recomeço, é espetacular. Deus começa redimindo. Quem sabe, é isso que você tem que trazer nesta manhã diante do Senhor. Palavras que ecoam ainda no seu coração, na sua mente, memórias afetivas de abusos. Eu tenho um amigo, excelente profissional, extremamente qualificado. Se você pensar em qualificação, coloque no topo. E ele dizia assim: o meu pai me batia muito bem colocado no mercado de trabalho, excelente posição, todos os sentidos. Mas as marcas, as dores ficaram lá. Meu pai era um monstro. Marcas, dores, memórias afetivas que machucam. Deus pode reverter. Veja em Gênesis 12, vou ler do verso 2 em diante, diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei. Na segunda parte, e você será uma bênção. Quando ele alcançou você, fragilizado, mutilado, adoecido, falido, fracassado, marginalizado, ele alcançou você com um propósito: eu vou te abençoar. Você experimentará por meio da fé o que jamais experimentou, mas você será uma bênção. Você refletirá a minha grandeza. Você será a manifestação visível do invisível. Quando as pessoas olharem para você, dirão: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor a essa. Deus está no cenário, no circuito. Deus está ao longo da nossa jornada de vida. Abençoarei os que o abençoarem. Na última parte do verso 3, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. No início eu falei para a gente pegar essa ferramenta aqui. Não seja egoísta. A sua história de vida importa para muita gente. A história de um útero vazio, de um homem com 99 anos, esta fé chegou até os confins da terra, entre povos e nações. Conte a sua história, porque a sua história refletirá, manifestará, com toda a sua insignificância, timidez e falta de ousadia, ela revelará a grandeza e o poder de um Deus que faz coisas estrondosas. Louvado seja o Senhor. O próximo tópico será começos e recomeços, fazendo as malas para a jornada. Quando Deus escolhe você, Ele escolhe o caminho
e o pavimenta para você chegar lá. Essa será a parte agora que eu vou seguir, possivelmente no culto das 10h30. Nós vamos ouvir bastante sobre Abraão, não é? Eu quero orar por você. Por favor, se coloque em pé. Pode ser que nesta manhã, olha aqui para mim enquanto nós vamos orar. Pode ser que o seu sentimento seja o sentimento de mais profunda solidão e abandono. Pode ser. Pode ser que Natal, Ano Novo, fim, não é? Recomeço. Você diz assim, não, sempre sozinho. Você não está sozinho. Se você estivesse sozinho, quando os inimigos contra você se levantaram, você teria sucumbido. Ele está ao seu lado. Por isso você está aqui. Eu vou falar sobre isso em determinado momento. Talvez até às 10h30 se eu conseguir chegar lá. Abraão em determinado momento se sentiu assim. Jornada não é linear. Na nossa jornada nós enfrentamos guerras, perdas, catástrofes inesperadas. O que vai fazer a diferença, ou o que faz a diferença, é porque Ele está conosco. Coloca a mão assim sobre o seu peito, sobre o seu coração. Quais as lembranças que você teve enquanto eu ministrava aqui? Coloca diante de Deus agora, fala com Ele. Libera esse pai abusivo, tira do teu coração. Libera essa pessoa que levou o seu dinheiro, que tomou propriedade de você. Aquela amiga próxima que te traiu. Vem com o teu bálsamo, Senhor. Vem. Queremos ouvir o teu convite mais uma vez nesta manhã. Sai da tua terra. Nos convide para um novo, para um recomeço novo na tua presença. Nos convide para essa jornada de fé, em que as imprevisibilidades, ainda quando baterem à nossa porta, as catástrofes inesperadas, sem a previsão ou direcionamento claro de onde iremos aportar e chegar, o que nós queremos é que o Senhor vá à nossa frente, endireite os caminhos tortuosos, comece aqui no nosso coração, comece aqui, Senhor eterno, no nosso corpo, alinhe a nossa visão a teu respeito, porque tu és um Deus que cuida, um Deus que se faz presente, um Deus que provê, um Deus que multiplica pães e peixes, um Deus que realiza milagres. Nesta manhã nós nos entregamos ao incondicional, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tudo pode. Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que este recomeço, Senhor eterno, toda esta jornada seja realizada nesta parceria, nesta aliança minha contigo, nossa com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura, Senhor eterno, as nossas emoções. Tira esse conceito equivocado
por causa de vozes estranhas e palavras externas de outras pessoas, nós formamos conceitos equivocados a respeito de nós mesmos. Dizemos que não somos absolutamente nada. Dizendo que jamais iríamos vencer. De que nós somos um fracasso, de que nós somos um peso, de que somos uma maldição, de que a nossa vida jamais mudará. Senhor eterno, estabelece um novo ritmo, escreve uma nova história. Deus eterno, que o útero vazio seja refletido nos céus com estrelas brilhando, porque Tu és o Deus que fala e realiza. Porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando o Senhor fala, isto acontecerá. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, a tua casa, a tua profissão, o teu trabalho. Em nome de Jesus, que a sua história de vida seja redimida nesta manhã. Que todos os comprometimentos religiosos do passado, espirituais, que todos os vínculos, que todas as alianças do passado sejam quebradas em nome de Jesus. Que uma nova aliança com o Criador de todas as coisas seja selada nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma este coração. Transforma, Senhor. Transforma. Resgata-nos em primeiro lugar para Ti, como o Senhor resgatou Abraão e Sara. Queremos nos entregar completamente ao Teu chamado, a ouvir a Tua voz. Que a nossa vida, que os nossos pés movam-se sempre na direção dos Teus propósitos e dos Teus planos. Em nome de Jesus. O Senhor pode mudar toda a história antiga de um homem já idoso, de uma mulher que não podia ter filhos, e ela já existia antes que a Tua voz ecoasse em seus ouvidos e eles prontamente te obedecessem. Essa história já existia. Senhor, redime as nossas histórias. Escreve algo novo. Dá a Tua versão, Senhor eterno. Dá a Tua versão à nossa vida. Uma versão nova em 2022. Porque nós estamos recomeçando na Tua presença. Nós estamos recomeçando porque respondemos em fé o Teu convite, o Teu chamado, em nome de Jesus. E dizemos, não queremos andar sozinhos. Ser a nossa sombra e a nossa direita. Nos cerque por detrás e pela frente. Em nome de Jesus. Amém.